Oi, tudo bem? Eu sou o pastor Roberto, pastor Batista, trabalhando para a proclamação da obra do Senhor. Eu estou numa região aqui, perto de Ilhabela, litoral norte, com uma missão dada pelo Senhor, a missão de proclamar o Evangelho, fundamentar nos corações das pessoas a importância da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você aquilo que nos últimos 20 anos tem sido uma realidade diária na minha vida, de olhar para a palavra de Deus e usufruir das bênçãos que Deus tem por meio da sua palavra, a todo aquele que crê, a todo aquele que busca. Então, a partir de agora nesse canal, eu quero contribuir com a sua vida. Eu sei que Deus tem trabalhado de várias formas, por várias pessoas, e eu quero ser uma dessas pessoas que vai trazer para você esperança direto da fonte, direto da palavra de Deus, algo que eu tenho certeza que está modificando e vai abençoar a sua vida ainda muito mais. Eu começo com a visão, aliás, começam por mim, mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos de idade. Eu ainda jovem, 14 para 15 anos de idade, na primeira igreja batista em Campinas, na realidade, o melhor, na igreja batista do Taquaral, em Campinas, eu recebi um convite inusitado, né? Um professor de juniores faltou, não teria como dar aula aquele domingo, e um diácono Alceu, ele chegou para mim, Deus sabe o porquê, ele olha para mim e diz: Roberto, você tem 14 para 15 anos, né? Eu falei: sim, você vai ser professor de juniores. E eu falei: tudo bem, porque já, graças a Deus, o trabalho que a minha mãe fez na minha vida, eu já tinha um pouco de intimidade com a palavra de Deus, gostava de ler os textos bíblicos e, por causa disso, fui tranquilo. Eu dei aula naquele domingo de manhã, sendo observado pelo diácono Alceu, que ao término da aula me chamou no canto e disse: rapaz, você um dia vai ser pastor. E eu disse: Deus me livre disso, eu não quero não. Foi a primeira reação, queridos, diante daquela quase profecia, né? Mas com o passar dos anos, o gosto aumentou pela palavra de Deus, pela admiração que eu via nos escritos bíblicos e como isso era verdade na minha vida, na vida das pessoas que eu observava, quando eu ligava a TV, quando eu li o jornal, tudo aquilo fazia muito sentido, era muita verdade, né? A partir desse momento, criando gosto maior e, por incrível que pareça, aquilo que o diácono Alceu fala vai ser uma realidade na minha vida anos depois. Eu vou para o seminário e do seminário vou progredindo na palavra de Deus, não sem luta, sabe? O chamado de Deus é um chamado maravilhoso, mas não é um chamado fácil. Nós temos que vencer várias etapas. Quando Deus chama alguém para segui-lo, é uma honra, é uma bênção, mas que nem sempre é reconhecida como uma bênção. Então, Deus teve muita paciência comigo e tem paciência até hoje. Eu fui progredindo e comecei a trabalhar, não é? No Evangelho, passei pela faculdade, estudei no Palavra da Vida. Foi um tempo maravilhoso, desafiador para mim. É muito interessante a forma que eu fui para lá também, né? Para Deus confirmar a vontade dele na minha vida. Eu estava longe, estava fora do país, quando aquelas palavras, quando eu tinha meus 14, 15 anos, elas tiveram força, né? Eu estava na Inglaterra, quando numa ligação, né, para desejar um Feliz Natal para um pastor muito querido, pastor em Campinas, que foi o pastor que me envia para o seminário, pastor Fernando Garcia Leite, a antiga Igreja Batista Cidade Universitária, hoje Igreja Batista Fonte. Eu falei: pastor, estou aqui, uma conversa rápida. Ele pergunta: o que você está fazendo aí? Eu falo: olha, eu estou desejoso de voltar para o Brasil, vim aqui passar um tempo, mas quero voltar e terminar o meu curso teológico. E ele falou, parou alguns segundos e falou: se você quer voltar, Zé, eu
mandarei, eu vou pagar a sua faculdade teológica. Aquilo foi um sinal para mim. Foi muito bom, foi muito bom. Eu tenho sido feliz, abençoado com essa trajetória pastoral, né? Deus tem demonstrado claramente a sua bênção na minha vida. Me formo, fui para Ilhabela, onde eu fiz o meu estágio, depois a ordenação e depois o início do trabalho aqui no Litoral Norte, que tem hoje tido desdobramentos maravilhosos, sempre com um objetivo muito simples. Deus chama os seus para proclamação do Evangelho. Basicamente isso. Viver o Evangelho, ver as bênçãos fluir do Evangelho na sua vida e proclamar a outras pessoas aquilo que Deus tem nos abençoado, nos feito viver, sentir. Então, se você chegou nesse canal, ative o sininho, se inscreva, não se esqueça de se inscrever, dê um like e convide outras pessoas para participar e receber toda semana a palavra de Deus, palavra abençoadora, que certamente vai fazer diferença na sua vida.